Muito boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, meu amigo Rafael! Eu pensei que tu tava boiando aí quando entrou o negócio aí, que ia tocar o berrante, tava parecendo aqueles cabos do Mato Grosso. Eu agora vou assumir uma outra postura, uma postura mais quieta, porque Rafael tá aqui essa noite. E aí, cara, como é que você tá? Tô bem, cara, graças a Deus. Já tava Eu com vi saudade hoje, aqui. eu vi hoje nos seus stories que você correu hoje 5 horas da manhã, cara. Tô correndo todos os dias. E amanhã eu vou de novo. Se Deus quiser. Você é um guerreiro, acordar 5 horas da manhã para poder correr. Gente, façam isso, viu? Façam isso que é. Na Eu não verdade, eu confesso, nesse isolamento agora, né, nessa quarentena, eu tô voltando a fazer hábitos que há muito tempo eu tinha perdido. Um deles, por exemplo, era ler. Eu gosto muito de ler, mas eu tava muito desleixado, sabe? Aí voltei a ler novamente e tal, dedicando um tempo para leitura e tudo mais. Ler que eu gosto de ler, né? Tô gostando. Gente, eu não vou dizer nada. Eu vou dar boa noite aqui, ó. Boa noite para Ana Beatriz, sempre a nossa primeira aluna a estar aqui com a gente. Hoje é sexta-feira, dia de print, viu? Hoje é sexta-feira, dia de print. E eu vejo que poucas pessoas tiram print para poder marcar a gente lá no Instagram. Qual é? Vamos ajudar aqui a gente, mano. Boa noite para Beatriz. Vou deixando aí a curtida no vídeo para poder saber a média de quantas pessoas estão na aula. Boa noite para Yara Carolina. Boa noite para Isaac Vieira. Boa noite para Henrique Matos. Boa noite para... Rapaz, depois de chamar tanto o nome dela de tua irmã, Raquel Barbosa Gomes colocou uma foto no perfil. Agora nós sabemos quem ela é. Aí, Rafael, sua irmã, Rafael Barbosa. Raquel Barbosa. Boa noite para Hermeson. Boa noite para Renata. Para Lívia Brito. Para Edna Medeiros. Boa noite para Andressa Ribeiro. Suzana Medeiros. Boa noite, Suzana. Boa noite, Kailane Beatriz. Lohane, boa noite. Boa noite. Boa noite, Piteira. Marcela é famosa no Instagram, viu? Marcela é famosa no Instagram. Descobri hoje que ela tem lá, ela me marcou, né? Aí eu olhei o perfil dela, segui ela de volta. Ela como é que chama, Patrick? Influencer. Meu sonho, ela é o nosso sonho, ser digital influencer, que a gente não é digital influencer. Piteira. E outra coisa, depois que a gente bota, chama de piteira, minha filha, já era, viu? Aí nunca mais... Influencer. Eu acordo 4h40 da manhã. Acorda com as galinhas. Boa noite, Lorena! Vamos printar, galera. Vamos printar, minha gente. Vamos printar. Boa. A paz e luz, queridos. Que bom. Paz e luz pra gente. Marilene! Oi, boa noite, Marilene! Boa noite, Marilene! Se chamar de Marilene. Eu treinei hoje. Letícia Lobo. Rafael, eu não me lembro de dar boa noite para Letícia Lobo nessas 18 aulas ao vivo. Se lembra? Pelo o sobrenome Lobo. Lobo, comenta aí para dizer se é a tua primeira vez aqui ao vivo, que eu não me lembro, tá? Pelo menos que você deu boa noite. Andressa Raquel, boa noite. Sou influencer. Muito bem. Tentando, né, na caminhada. Depois me explica aí que eu queria também ser influencer. Mas eu não sou influencer. Né, Rafael? Nós não somos influencer. O povo disse que é, mas... É porque eu troquei o nome. Era Letícia Freitas. Troca o nome, Letícia Freitas para Letícia Lobo. Que pseudonome é esse? Rafa, meu amigo, senti muito sua falta esses 2 dias, tá?
Você já faz parte de mim, eu faço parte de você. Então, simbora. Cheguei quase no fim da aula. De ontem, no caso, né? Porque a aula de hoje vai começar agora. Vocês são assim. E... Não, o bom que eu leio ela posta esse negócio, né? Why, não sei o quê. Eu leio com essas coisas, entendeu? Acho muito legal esse sotaque, esse jeito de falar. Piteira, como um digital influencer que eu sou, eu vou lhe dar uma grande dica. Grandes poderes requer grandes responsabilidades. Nunca esqueça disso, tá? Do jeito que a gente influencia para o bem, a gente pode influenciar para o mal. Confie em mim. Hoje, qualquer coisa que eu posto na rede social, ela de fato tem que ter aí todo um cuidado, porque muita gente me segue e o que nós falamos repercute muito e influencia pessoas. E Rafael vive me puxando a orelha. Vive. Quando não é Rafael, é Andresa. Puxa a orelha, porque não é complicado. Então, ó, cuidado. Beleza? Raquel Barbosa, vocês são influencers sim, só que vocês influenciam a educação nas nossas humildes vidas. É sim, estamos lá todos os dias nas redes sociais, bate print, marca a gente, porque hoje é dia de print, tá? E marcar lá a gente, tá? Hello para a Andresa! Muito obrigado pela dica, estava aqui para ajudar mesmo, mano. Rafael, o povo às vezes me pergunta por que eu não faço assim tanta questão, né, do Instagram e tal. Gente, na verdade eu não faço muita questão de aparecer em nada, não. Eu acho que eu sou mais mineiro do que Marcela. Fica ali na minha quietinho. Se me perguntarem, eu respondo. Se não, tô de boa. Aí, aprendeu? O que tu quis, eu deixo isso. O que tu quis dizer com esse sarcasmo? É para mim, eu quis dizer que eu sou um empresário e você é o trabalhador. Minha gente. Ai, Senhor. Galera, desejo para todos uma ótima experiência de aula. Crie um ambiente de aprendizagem, tá? Não levante tanta expectativa para um assunto que às vezes você gosta, mas quando você vai ver aqui as informações, algumas coisas vão parecer complicadas e não é para vocês criarem desgosto da coisa. A gente está aqui para ensinar, tá? Como é um assunto extremamente humano e de saúde, a gente vai hoje fazer assim, Rafael, a gente vai combinar assim. Como são dois sistemas diferentes, mas as perguntas podem estar se interligando, eu queria combinar assim, Rafael. A gente responder as perguntas, seja de sistema digestório ou de sistema circulatório, no final. A não ser que seja uma pergunta... do que eu esteja falando. Do que você está falando, tá? Mas para poder a gente responder o máximo de perguntas no final, porque sempre levanta-se pergunta quando são esses sistemas, tá? Ai. Vamos lá. Então, gente, desejo a todos uma excelente aula, tá? Deus abençoe a vida de vocês, crie um ambiente de aprendizagem, coloca o celular no canto. Você não vê eu e Rafael mexendo aqui no celular. Tu tá, Rafael, mexendo no celular? Eu também não tô. Então, se eu parei hoje, Rafael parou para conversar contigo, então conversa com a gente, tá? Esquece quem tá aí um pouco e fica aqui com a gente, tá? Então, um beijo, curte aqui para poder a gente saber quem tá na live e vamos embora. Meu amigo Rafael, fisiologia humana, tá? É um assunto que, literalmente, a gente vê esse assunto no ensino médio, no terceiro ano, no segundo ano, melhor, e na faculdade a gente, dependendo do curso, a gente estuda fisiologia humana em uma só cadeira, em uma só disciplina, ou vê fragmentado, tá? Mas é um assunto muito bom de aprender porque faz parte do corpo da gente, então tudo que faz parte do corpo da gente é importante, tá? A gente vai começar falando do sistema digestório, que poderia começar com qualquer sistema, né, Rafael? Mas a gente começa por sistema digestório, não sei porquê, mas... Não tem uma sequência lógica, não. Não tem uma sequência lógica para isso, não, tá? A gente vai começar com o sistema digestório e eu deixo com o Rafael aí a introdução dessa maravilha. Bom, minha gente, então, como o Patrick já falou para vocês, né, desejo uma boa noite, tava com saudade de vocês aí,
De verdade mesmo, senti falta, né? Esses 2 dias aí que eu fiquei que ele falando de botânica, ele não quis que eu viesse, mas eu tava lá, né? Percebi que as aulas foram muito boas e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre fisiologia humana. De fato, nesses conteúdos de fisiologia, eu vou conversar um pouquinho mais com vocês, até pelo fato da formação e tudo mais, enfim, né? A gente vai conversar hoje sobre o sistema digestório. Bom, todos vocês sabem, né? Todo mundo que está aqui hoje sabe que é essencial que nós façamos uma alimentação adequada, né? Só que essa alimentação, independentemente de como você a faça, ela vai ser condicionada a um sistema específico que nós temos, que é um sistema relacionado à capacidade não só de triturar o alimento de forma física, mas também de separar as principais macromoléculas, né, que vão ser absorvidas de maneira que você tenha ali os nutrientes necessários para sobreviver. É bom lembrar, talvez, não sei se alguém esqueceu, nós somos seres heterótrofos, então, portanto, nós não conseguimos converter energia luminosa em energia química, então, dessa forma, a gente faz o consumo de alimentos, tá? Esses alimentos, né, essa alimentação, ela, por ser consumida, não significa dizer que ela foi digerida, tá? Então, o que é uma digestão? Uma digestão é o processo pelo qual o alimento passa pela boca e é absorvido no intestino delgado. Então, existem alimentos que são indigestivos, ou seja, são alimentos que mesmo que você faça a ingestão, mesmo que você coloque eles na boca, você não vai conseguir digerir. Um exemplo clássico disso é que nós não conseguimos digerir celulose. Então, qualquer celulose que você faça o consumo, você vai ter problemas relacionados a essa digestão, tá? Você pode melhorar ali a contratilidade do sistema digestório, os movimentos peristálticos, nós vamos discutir daqui a pouco, mas você pode não digerir aquele alimento. O processo de assimilação ou de absorção, a gente pode usar esses nomes como sinônimos, tá? É o processo pelo qual o alimento é literalmente absorvido. Então, quando você realmente absorve quando você absorve um alimento, é porque esse alimento ele foi digerido, ele passou pelos processos de digestão e sofreu esse processo de assimilação ou absorção, tá? E o processo de egestão, ou o que a gente chama de defecação, né? Que é a formação de detritos que não são absorvidos pelo organismo e aí são colocados de maneira externa. Antes de mais nada, é necessário que você lembre, pessoal, que é super importante que você entenda os conceitos anatomofisiológicos do sistema digestório, tá bom? Esse sistema digestório, assim como todos os outros sistemas do nosso organismo, eles funcionam em conjunto. A gente tem essa estrutura de fazê-los separados, porém, essa maneira de fazê-los separados é só para a gente facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Então, tio Rafa, de que é constituído o sistema digestório? O sistema digestório é constituído de vários órgãos e de glândulas anexas, tá? Essas glândulas anexas, a gente chama elas assim porque elas produzem determinadas substâncias que são importantes no processo digestivo, beleza? Antes de mais nada, eu preciso que você entenda que existem 2 tipos básicos de digestão. A digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica é um processo físico de trituração dos alimentos. Tio Rafas, por que a gente tritura os alimentos? Quando a gente tritura os alimentos, esses alimentos aumentam sua superfície de contato. Ao aumentar a sua superfície de contato, esse contato maior com as vilosidades intestinais do intestino fazem com que você tenha uma melhor absorção. E aí eu preciso indicar já uma coisa para vocês de cara. Tio Rafas, por que muitas vezes a gente tem problemas de digestão, por exemplo, com consumo excessivo de carne vermelha, com consumo excessivo de açúcares pesados, como é o caso de hambúrgueres, como é o caso de açúcares finos, na verdade, né? Como é o caso de hambúrgueres, de massas, de pizza e tal. O que é que a gente pode dizer sobre isso? A gente pode dizer que nesse fenômeno de utilização de massas finas, muitas vezes o problema da digestão não está no alimento em si, mas sim na digestão mecânica que você colocou. Então, muitas vezes, o fato de não triturar bem os alimentos
dificulta sua digestão e aí gera o acúmulo desses alimentos a longo prazo, gera diversos problemas no trato intestinal, tudo bem? A diferença básica entre absorção e adsorção é o seguinte, imaginou uma bola? Beleza. Essa bola, ela tem duas características. Ela pode pegar uma substância que está aqui fora e passar para dentro do vaso, tá? Esse fenômeno é a absorção, beleza? Ou ela pode pegar a substância que está aqui fora e aglomerar apenas na parede dela. Não vai entrar, mas ela vai ficar aqui presa fora. É a adsorção. E aí é bom você falar sobre isso, Matheus, porque existe uma substância chamada de carvão ativado. O carvão ativado ele é muito utilizado como adsorvente em diarreias voluptivas, né, ou voluptivas, que são aquelas diarreias com grande volume de água, onde a pessoa já perdeu uma grande quantidade de líquido, você acaba utilizando o carvão ativado, e esse carvão ativado tem a capacidade de ser adsorvente. Ele não é absorvente, tá bom? Posso falar da boca? Como é que tu quer? Tu quer falar? Como é que tu quer? Pra tu não ficar aí só olhando pra minha cara. Ou você quer que eu dê aula? Se você quiser, vamos embora aqui. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha, Deus não deu asa à cobra. Porque se desse asa à cobra, ele vinha aqui e pulava em cima de mim. Bom, é isso mesmo que o Rafael falou aí, que o principal componente da digestão química são as enzimas, que eu acho que aqui a maioria já sabe que alguns componentes que o alimento passa, alguns dos compartimentos que o alimento passa, ele pode ou não sofrer tratamento químico, tá? Porque não é em todo lugar do tubo digestório que você vai encontrar enzimas digestórias. A gente vai estar citando aqui alguns. Mas olha só, eu tenho um grande problema de digestão e não tenho vergonha alguma de dizer isso desde sempre. Então eu passo, minha gente, de semanas sem ir no banheiro. Vocês não fazem ideia o quanto isso é ruim, o quanto eu perturbo o Rafael por conta disso. O último medicamento que Rafael me indicou foi esse daqui, ó. Rafael me indicou esse medicamento aqui, ó. Esse medicamento, olha como é foda a biologia e o quanto isso aqui agora, que eu vou mostrar a vocês, é mais importante do que qualquer outra coisa. Rafael me indicou esse medicamento aqui. O nome desse medicamento aqui que Rafael me indicou é Digeplus. E Rafael já tinha me indicado outros, eu tinha tomado 2 que deram errado, e Rafael me indicou esse daqui. Olha, Rafael, o que é que tem aqui? Cloridrato de metoclopramida monoidratada, dimeticona e pepsina. 50% desse medicamento aqui, eu posso chamar isso aqui de medicamento ou tem outro nome para isso? É um medicamento. 50% desse medicamento aqui é porque não tem como focar, mas 50% desse medicamento aqui é pepsina. E a pepsina é uma protease. E protease auxilia na digestão de proteínas. Segundo o Rafael, eu tenho que tomar isso aqui algumas horas antes de comer. Pelo menos 1 hora antes de comer, eu tenho que tomar esse medicamento. Para poder justamente eu adquirir essas enzimas e elas atuarem no meu processo digestório. E as enzimas, elas são bem específicas. Para cada tipo de alimento, existem enzimas específicas que para cada uma aqui das partes que a gente vai mostrar, a gente vai estar contando. Como vocês podem perceber, tanto eu como o Rafael, nós temos sorrisos bonitos, perfeitos. Aqui, ó, você vê aqui o canino, o premolar, o molar, o incisivo. Só que nem sempre, Rafael, né? Tem pessoas que têm essa dentição perfeita. E a dentição, ela é fundamental para a digestão. Porque os dentes, eles exercem um papel de trituradores dos alimentos. Então, uma pessoa que tem a carência de alguns dentes, provavelmente ela não vai... até porque vai passar pelo o seu estômago, mas mesmo assim a boca tem uma importância na questão de cortar o alimento. Para quem não sabe, eu acho que ninguém sabe disso, eu usei aparelho 11 anos.
Eu também. Rafael, tu também? Tu também sabe, né? Por isso, ó, se você olhar, ei, Rafael, o dente é reto. É dente reto porque foram anos de aparelho, tá? E aparelho, meu amigo, é um negócio que realmente corrige. Mas quando tira, nossa dentição tende a voltar um pouco. Então, os dentes da gente são fundamentais para a digestão. Manter a saúde dental, ela é fundamental para poder justamente não ter problemas com bactérias, como a gente colocou na aula de bactérias, no caso a cárie, que é uma doença bacteriana que pode, inclusive, destruir com os seus dentes, tá? Tem muitas pessoas hoje que estão chegando a estar com 50 anos de idade que não tem mais uma dentição correta e está usando alguma prótese, tá? E claro, Rafael, fio dental. Concorda? Rafael, eu posso dizer? Pode. Se você escova os dentes e não passa fio dental, você não fez nada. Pronto, falei. Pode criticar, pode falar. Se você não usa fio dental, você não faz nada. Gente, palitar o dente é a coisa mais nojenta que você pode fazer. Claro, né? Ali tá num restaurante e tal, não tem um fio dental para você estar lá na mesa arrancando uns pedaços de carne, você passa ali o palito para você limpar ali superficialmente. Mas o ideal é que você vá, né, até um local, geralmente os restaurantes até têm. Aqui na nossa região não é muito comum, mas tem, assim, o fio dental para você, né, utilizar para a limpeza dos dentes. Patrick, eu nunca usei fio dental, pois tu usa e cheira para tu ver o cheiro, aí tu vem depois me contar, tá? Que é muito cheiroso. Rafael, eu vou falar da língua e em seguida tu fala das glândulas salivares, tá? Mas, ó, gente, a língua... E agora é um cheiro ruim da porra, viu? A língua, pessoal, também tem um papel fundamental na digestão, porque vai auxiliar justamente na insalivação. Vou deixar para Rafael falar da saliva, e inclusive falar da enzima presente na saliva. E a língua vai ser importante. Olha, se você beija alguém de língua, pelo amor de Deus, se essa pessoa não escovou os dentes, tu tá pegando aí 1 zilhão de bactérias na boca dessa pessoa, tá? A boca tem os botões gustativos. Esses botões gustativos, para vocês terem uma ideia, eles vão diminuindo com o passar dos anos, tá? Então, o sabor que uma pessoa de 80 anos sente do alimento é diferente de uma pessoa de 15 anos, por exemplo, tá? E até mesmo o sabor que eu sinto do alimento é diferente do sabor que Rafael sente do alimento, porque o que determina o sabor do alimento, claro que é o nosso olfato, né? Porque também tem relação com o que respiramos, com o cheiro, mas também tem contribuição dos botões gustativos, tá? A nossa fonação, também tem a ver com a língua, tá? Da gente. A língua da gente, ela é importante para isso. A gente vai estar vendo aí sistema respiratório que o ar, quando ele entra e sai, que passa pela laringe, batendo nas cordas vocais, a língua também tem um papel de dar esse som, tá? E, claro, nosso paladar, ok? Rafaelzão, meu filho. Pode Glândulas salivares, pode. Vamos lá. Então, ó, e como eu falei para vocês no início da aula, né, naquele resumão que eu dei sobre o sistema digestório, eu falei que nós tínhamos glândulas anexas, né? E uma dessas glândulas anexas são as glândulas salivares. A grande característica dessas glândulas, né, a grande importância dessas glândulas é umedecer os alimentos para facilitar a trituração delas. Porém, no entanto, todavia, é liberado uma enzima chamada de ptialina, ou amilase salivar, que é o primeiro processo de digestão química. Então, o primeiro processo de digestão química, ele acontece na boca, pela liberação dessa amilase salivar, que tem a função de degradar amido. E aí eu preciso lembrar para vocês, lá de carboidratos, né? O amido é um polissacarídeo. Nosso corpo não absorve polissacarídeos, então a gente precisa quebrar esses polissacarídeos. E a amilase salivar, ela age quebrando esse amido, fazendo com que essas quebras, elas possam acontecer e a gente possa diminuir o tamanho dessa molécula. Tio Rafas, a gente sai do amido para a glicose já direto? Não, senhor. A gente sai do amido, que é um polissacarídeo, a gente passa por um disacarídeo, né? E aí no intestino delgado é onde ocorre o final dessa quebra, tá? Onde a gente vai absorver esses monossacarídeos, ou se não acontecer na luz do intestino, pode acontecer
como é que se diz? No vaso sanguíneo. Depois que é absorvido, tá bom? Tem pessoas que têm celorreia. O que é a celorreia? É quando você produz muita saliva, tá? Em média, nós produzimos... Os gatos têm celorreia naturalmente, gato, cachorro. Que ficam babando. E tem pessoas que têm isso, tá? E quando falam com você, cospem em você, e é bem emocionante isso, tá? Então, o alimento é totalmente tratado na boca de forma mecânica, pelos os dentes e a língua, e também tem a ação, o tratamento químico com a ação de amilase, que vai fazer o que Rafael falou, tá? Inflamação nas glândulas, nas glândulas salivares também acontecem. E o que eu vou contar aqui agora, eu quero que vocês interajam aqui. Sempre que eu e Rafael pedir para interagir, é para interagir. Rafael, já aconteceu de tu abrir a boca e sair o jato? O jato de saliva? Minha gente, tem hora que eu, de vez em quando, do nada, eu abro a boca e sai um jato, tá ligado? Tipo uma cobra. Eu digo, vale, já foi saiu da minha boca. Cara, assim, isso acontece mais quando eu tô com fome. Mas, assim, no dia a dia normal, raramente acontece. Essa salivação intensa, pessoal, que a gente percebe, não sei se você já percebeu isso. Quando a gente está com fome, a gente começa a liberar mais saliva, né? Por quê? Porque isso é um dos estímulos dentro do sistema gastrointestinal, indicando que você precisa de alimentação. Então, existem vários outros, por exemplo, contração do estômago, né? Que é aquele ronquidão no estômago, os esfíncteres gástricos começam a se abrir e se fechar, a boca começa a salivar. Então, são situações em que você consegue perceber que está com fome. Tá? São situações instintivas. Faringe e esôfago. Peraí. Vamos lá. Bom, a faringe, ela tá ali. Digamos que a faringe, Patrick, ela é cerca de. Dependendo do tamanho da pessoa, do biotipo, é claro, né? Você vai ter ali entre 5 a 10 centímetros que a faringe vai separar o canal que tende para o esôfago, que é o sistema digestório, e a laringe, né, que é o canal que vai tender para o sistema respiratório. Tá? É importante lembrar que várias patologias acontecem a nível de faringe. Então, existem as orofaringites, que são inflamações da orofaringe, tá bom? Uma dessas inflamações da orofaringe são as amidalites, que são a inflamação dessas glândulas, tá bom? Muitas vezes, pessoal, para quem não sabe, eu estou dizendo isso agora, inflamações de garganta recorrente, amidalites recorrentes, Patrick, pode ser fruto de uma má escovação, pode ser fruto de uma péssima mastigação, você mastiga poucos alimentos, os alimentos entram inteiros e restos de alimentos vão se acumulando nessas glândulas, causando inflamação a longo prazo, porque ocorre crescimento bacteriano, tudo bem? Mas uma característica importante da faringe é que durante o processo de alimentação, existe um sistema de controle. Então, toda vez que você se alimenta, você não consegue respirar ao mesmo tempo. Por que você não consegue respirar ao mesmo tempo, tio Rafas? Porque tampa-se a laringe e abre-se a faringe, para que o alimento, né, o bolo alimentar, ele siga o caminho em direção ao estômago. Toda vez que você se alimenta, e isso acontece muito, pessoal, isso acontece muito com pessoas que comem rápido, principalmente quando estão com fome, tá bom? Principalmente quando estão com fome. Essas pessoas que comem rápido quando estão com fome, automaticamente, elas comem com tanta velocidade que, obviamente, no meio do caminho, elas vão trocar gás, né? Aí elas estão comendo aqui, Patrick, respirou, se tiver bolo alimentar, o alimento já cai na laringe e automaticamente você tem um estímulo de tosse, beleza? Quando o alimento chega na faringe, pessoal, começa o que nós chamamos de movimentos peristálticos. O que são movimentos peristálticos, tio Rafa? Movimentos peristálticos são movimentos nas quais a sua faringe ela vai começar a
a movimentar o bolo alimentar de forma unidirecional. O que é isso? Então, aqui a faringe, tá? Ó, todo mundo imaginando aqui a faringe, tá bom? O bolo alimentar tá aqui, ó. Beleza? O bolo alimentar está aqui. Então, ó, essa região da faringe dilata e essa região contrai. Então, o bolo alimentar passa. Mudou de lugar. Essa região dilata, essa região contrai. E assim o bolo alimentar vai seguindo. Eu acho que todo mundo que está aqui já deve ter ouvido falar em refluxo. Refluxo. O que é o refluxo? Em linhas gerais, tá? É o movimento peristáltico, só que é ao contrário. Beleza? Então, o bolo alimentar, ao invés de se movimentar na direção esôfago-estômago, ele acaba voltando na direção estômago-esôfago. E por que isso acontece, tio Rafas? São várias causas que podem trazer o refluxo. Existe o refluxo exogástrico, quando a gente tem uma contração do músculo estomacal, juntamente com a abertura dos esfíncteres e a volta do bolo alimentar subitamente. Quem aí já deve ter ouvido falar em modelos, enfim, não só modelos, sabe? Porque se falar modelos, eu estou sendo aqui muito específico, muito preconceituoso. Mas pessoas que têm distúrbios alimentares, em que elas comem, beleza? Elas colocam a mão na boca, né, na garganta, e aí elas fazem um refluxo. O refluxo, pessoal, é um mecanismo natural do nosso corpo contra determinadas substâncias que agridem esses órgãos. Então, vamos dar um exemplo. Qual é o grande problema de pessoas, Patrick, que se intoxicam com ácido, por exemplo? Além, claro, do ácido sair rasgando a garganta. É que, como são substâncias agressivas, o seu estômago se contrai e tenta colocar para fora. Aí ele rasga indo e rasga voltando. Beleza? Por isso que um dos primeiros socorros, quando você tem uma pessoa que apresenta intoxicação com ácidos fortes, é não induzir o vômito. Porque a indução do vômito pode fazer com que a pessoa tenha queimaduras até de 4º grau a nível de esôfago. E aí, pessoal, quando a gente fala de refluxo, o refluxo pode ser gástrico, quando vem do estômago, ou ele pode ser um refluxo exogástrico. Uma outra característica do refluxo pode ser também aspectos nervosos. Você, Patrick, quando está nervoso, por exemplo, com raiva, não você especificamente, mas algumas pessoas quando estão com raiva, enfim, acabam tendo esse refluxo, né, que faz com que você tenha esse problema, esse retorno a nível de esôfago, tudo bem? Já quando a gente chega no estômago, vocês podem ver que o fundo do estômago fica em cima, a gente tem um esfíncter no estômago que ele se abre a partir dos movimentos peristálticos, então ele se abre para o alimento entrar e se fecha depois que o alimento entra. E lá, obviamente, todo mundo sabe que existe a produção de ácido clorídrico, tá? Esse ácido clorídrico liberado no estômago, eu preciso que você entenda uma coisa antes de mais nada, que dentro do estômago, o revestimento do estômago, ele é extremamente, mas extremamente espesso e altamente vascularizado a nível de reprodução celular. Então, a renovação celular lá é muito intensa, acontece todas as vezes, tá bom? Lá no estômago, você vai ter uma série de glândulas, não só glândulas, mas células também, tá bem? Que vocês podem encontrar isso no livro, tá bom? Vocês podem encontrar como glândula ou podem encontrar como célula. Por exemplo, no livro de fisiologia que eu uso como base, ele fala de células. Então, existem as glândulas mucosas, que são responsáveis pelo muco. Esse muco de revestimento é para evitar que haja destruição da parede estomacal de maneira agressiva demais, de forma que haja as úlceras. As úlceras são feridas. Todo mundo já teve uma ferida, né? Uma feridinha como é que se diz? No braço, na perna, né? Aquelas feridas, aquelas ulcerações acontecem no estômago, a gente chama isso de úlcera, tá? As células G, que elas vão produzir um hormônio chamado de gastrina, que vai induzir a produção de ácido clorídrico, né, de liberação de H+, através da mediação de acetilcolina. As glândulas parietais, que essas glândulas estão diretamente relacionadas à contratilidade do estômago, e glândulas principais, que essas células principais são as células basicamente de revestimento. Você pode ver que o estômago, pessoal, de maneira anatômica, ele é o fundo, o corpo do estômago que é maior, beleza? E ao final você tem ali o canal pilórico, ou piloro, que é justamente essa região onde
possivelmente vocês podem ver que ela é curvada, né? Então, se você não tiver um alimento que seja digestivo, ele se acumula ali, ocasiona o crescimento de uma bactéria chamada Helicobacter pylori, e aí você tem aquele problema do H. pylori. Já aí, em todas as figuras que vocês veem do estômago, você já vê em o primeiro terço do duodeno, que a gente vai falar disso nos próximos slides, tá bom? Bom, só para acrescentar, Rafael, explicar para o pessoal que as enzimas, elas sempre estão inativas ao que compete digestão. Então, alguns fatores, eles precisam acontecer para ativar a enzima, para poder a enzima atuar sobre aquele substrato específico. Por exemplo, a enzima presente no estômago é uma protease, tá? É uma protease, e essa protease, ela vai atuar na digestão de amido, uma pitialina, tá? Ela vai atuar na digestão de proteínas. Entretanto, para que essa proteína, essa enzima se torne ativa, é necessário que o ácido clorídrico ele seja produzido. Então, você vê, por exemplo, uma reação em cadeia. A glândula G, ela produz o hormônio gastrina. Esse hormônio gastrina, ele ativa a produção de ácido clorídrico pela glândula parietal, tá? A glândula parietal ou parietais são as glândulas responsáveis pela produção do ácido clorídrico, e as glândulas principais, ou também chamadas de zimogênicas, essas glândulas zimogênicas, elas produzem, de fato, a enzima, que no caso é a protease, que até o momento estava inativa. Enzimas de digestão, quando estão inativas, elas terminam com o sufixo gênio. Então, era um pepsinogênio e foi ativado e virou uma pepsina, tá? Agora eu vou ensinar um conceito que tu não sabia. Só para você saber. Não e aqui eu não estou dizendo que o Patrick está errado, tá bom? Os livros de biologia, do ensino médio, as questões vão trazer sempre dessa abordagem. Mas, na verdade, o que faz com que as proteases se tornem ativas é um elemento que a gente estuda como um problema lá na desnaturação de proteínas. Quando é que uma proteína desnatura? Temperatura. O que mais? Concentração de substrato. Concentração de substrato tem outra. pH. Só que no caso das proteases, são enzimas tão específicas que o que faz com que elas se tornem ativas é a diminuição do pH. Tu não sabia dessa. Anotem aí o que ele falou, porque nem eu sabia. Imagine vocês. Beleza? Então, o alimento sai do estômago no que nós chamamos de quimo, virou um quimo, e esse quimo ele vai para o intestino delgado, onde vai se tornar o que nós chamamos de quilo. E lá acontece um monte de paranauê interessante, mas um fato principal que acontece no nosso intestino é a absorção. Porém, alguns sais minerais, eles podem ser absorvidos a nível estomacal, como, por exemplo, o ferro. O ferro ele pode ser absorvido a nível estomacal. O nosso intestino ele é grande, está gigantesco, e ele vai ser subdividido em intestino delgado e intestino grosso. Inicialmente passa pelo intestino delgado, tá? E acontece também a ação de vários sucos sobre o material que está sendo digerido. E, literalmente, é todo um tratamento químico à base de ativações de enzimas, que Rafael pode mencionar para vocês. Agora, meu querido Rafael. Vamos lá. Então, toda vez que o alimento ele chega no duodeno, né, que é o primeiro terço, na verdade, o duodeno vem realmente de 12, tá? Então, os 12 primeiros dedos, né, se você pegar um dedo, fizer os 12 primeiros dedos do intestino, ele se chama duodeno. Nessa região do duodeno, vocês vão ver que lá existem estruturas chamadas de microvilosidades. Essas microvilosidades são estruturas específicas do tecido duodenal, onde se encontram lá vasos linfáticos, vasos sanguíneos, né, obviamente, e ocorre a troca, né, elas são superfícies absortivas,
onde vai ocorrer a troca, né? Onde vai ocorrer a troca dos alimentos, né? A absorção de alimentos, enfim. Então, nessa região vão atuar diversos processos enzimáticos. Digestão de gordura, vai ocorrer, né, a rancificação de gordura, vai ocorrer também a quebra de determinadas moléculas, né, que essa quebra vai acontecer pela presença de diversas enzimas que lá estarão, tá bom? Muitos livros tratam as enzimas que estão ali dentro do duodeno de enterases, tá? Vocês podem ver esse termo, porque às vezes tem várias enzimas ali enfim, que trabalham, né, tentando destruir ou quebrar as moléculas que eram grandes macromoléculas em moléculas menores. Mas eu vou trazer aqui para vocês uma enzima chamada de tripsinogênio. Na verdade, o tripsinogênio é uma enzima inativa, tá bom? Essa enzima inativa, ela vai ser ativada por uma outra enzima chamada de enteroquinase. Então, a enteroquinase vai promover a transformação do tripsinogênio em tripsina. E essa tripsina, além dela ter uma atividade direta sobre a quebra de determinadas macromoléculas, especialmente proteínas, ela vai agir no mecanismo de conversão do quimiotripsinogênio em quimiotripsina. Essa quimiotripsina, digamos que é a versão mais ativa de todas, onde ela vai promover o maior processo de quebra e de absorção pelas microvilosidades intestinais. E essa quebra automaticamente faz com que você possa ter ali a absorção de determinadas substâncias, né? Determinadas substâncias, e especialmente de moléculas que vão completar, né, a digestão dos alimentos, tá bom? Aqui, Patrick trouxe 3 sucos. Eu tô apontando com o mouse aqui, como se eu tivesse aí. Patrick trouxe 3 sucos. O suco entérico, que é o suco relacionado, que contém um pool de enzimas, a gente pode falar assim, um pool de enzimas. Tio Rafa, o que seria um pool de enzimas? Quem aí está no ensino superior já deve ter ouvido falar. Pool de enzimas nada mais, nada menos do que uma grande quantidade de enzimas juntas, que aí cada enzima dessa vai estar relacionada a uma digestão específica, proteases, proteínas, sei lá, lactase, lactose, tá? Então você vai ter diversas enzimas aí juntas nesse suco entérico. O segundo suco é o suco pancreático, que é uma secreção produzida pelo pâncreas, né? Que vai atuar no processo digestivo. Ela é lançada dentro da cavidade do duodeno, ela contém enzimas, algumas nucleotidases e grande quantidade de íon bicarbonato. Esses íon bicarbonatos fazem com que o pH do estômago varie muito, do intestino varie muito. Ou seja, o pâncreas, quando ele produz esse suco pancreático vai atuar diretamente na diminuição do pH do intestino delgado, tá bom? E por que essa diminuição do pH é importante? Para fazer com que a superfície que é absortiva do duodeno não sofra com ulcerações. Porque se o pH cair muito, além de inativar as enzimas digestivas no duodeno, vai fazer com que haja ulcerações a nível de intestino delgado. E por último, o suco biliar, né? O suco biliar a bile, né? Na verdade, é produzido no fígado e armazenado na vesícula biliar, né? E a vesícula biliar, ela tem a capacidade de armazenar em torno de 20 a 50 ml de bile, e ela vai atuar na emulsificação de gordura. Então, ela vai pegar a gordura que está lá disponível e vai trabalhar nessa emulsificação, ou seja, ela vai desfazer essa gordura de maneira ou que ela possa ser absorvida para não entupir as microvilosidades, ou então que ela seja destinada a sair pelas fezes. Na maioria das vezes, dependendo do tipo de alimentação que você tem, essas gorduras elas são completamente liberadas nas fezes. Se você comer um alimento muito gorduroso, as fezes saem tipo super gordurosas. É muito comum a gente ver isso. E é claro também que talvez vocês também, algumas pessoas lembram que 2 hormônios também são bem atuantes, Rafael, aí no intestino, que é a secretina
A secretina é o hormônio que induz a liberação do suco pancreático, e que até o nome é complicado de dizer, colecistoquinina. É isso mesmo, né? Colecistoquinina. Bicho, como é que eu consigo lembrar disso? Colecistoquinina, que é também um hormônio produzido no duodeno, e esse hormônio ele vai ser importante para a produção também do suco pancreático e principalmente também a liberação do suco biliar. E A claro, colecistocinina, ela promove a contração da vesícula biliar, né? Diretamente. e claro que a gente não poderia deixar de contar do órgão mais importante do corpo humano, que é o fígado, né? E a vesícula biliar, ela armazena a bile, mas na verdade quem produziu o suco biliar foi o fígado. E, Rafael, tem pessoas que têm pedra na vesícula biliar. Sim, essas pessoas que têm essa formação de pedras na vesícula, enfim, são pessoas que têm uma alimentação regularmente desregulada por excesso de gordura, tá? E, obviamente, qual é o problema? O problema é que a bile vai ficar presa na vesícula biliar e você vai ter dificuldade de emulsificação de gorduras. Basicamente isso que acontece com a vesiculite biliar. E uma informação aí para quem não sabia, o ácido graxo e o glicerol, quando se separam no processo digestório, a absorção deles não acontece a nível de capilar, acontece a nível de vasos linfáticos. Eles caem nos vasos, eles caem literalmente no sistema linfático. Olha que interessante, tá? Então fica essa curiosidade para vocês. Então, grande parte do alimento vai ser absorvido nesse órgão, tá? E claro que muita coisa não é absorvida, muita coisa não é digerida e joga tudo isso para onde? Para seu intestino grosso. E quando chega no seu intestino grosso, nós temos alguns acontecimentos que são bem marcantes. O primeiro deles é a absorção de água, tá? Por isso que tuas fezes têm aquela consistência. Geralmente, quando você tem algum problema na flora bacteriana, diminui a reabsorção de água, tá? Dos alimentos. Então, consequentemente, o material excretado ele vai ser mais aquoso, tá? Por exemplo, na própria diarreia, que é na cólera, que é uma doença bacteriana, que também nós chamamos de doença do pó de arroz, que a pessoa literalmente tem aquela desinteria e defeca líquido, porque justamente não está acontecendo absorção de água nenhuma por conta da carência ou falta de bactérias ou algum problema de microbiota. Pessoal, nós temos também. Sim, literalmente nós temos um ecossistema dentro do nosso intestino grosso. É muita bactéria. Você não faz ideia da quantidade de bactérias que você tem no seu intestino grosso. E aqui eu destaco a Escherichia coli, ou a E. coli, que é uma bactéria extremamente importante para a produção de vitamina K. A vitamina K é uma vitamina feita por bactérias intestinais e no nosso intestino grosso vai acontecer essa absorção de água e você vai excretar o que sobrou. Privilegiado é pessoas como Rafael, que come agora e não passa uma hora e já vai no banheiro. Aí o corpinho, ó, fica filé. Pessoas como Patrick, a digestão demora de uma cobra quando come um boi, que a cobra quando come um boi é 4 semanas sem comer nada, tá? Se você tem medo de cobra, essas cobras quando comem uma coisa, passa de 4 semanas sem comer nada. Então, pessoas como eu, que têm um metabolismo muito baixo, o alimento fica roendo aqui na barriga até começar a sair. Pessoas como Rafael, que tem metabolismo extremamente alto, são pessoas privilegiadas que almoçam meio-dia e quando é 3 da tarde, a barriguinha tá, ó, sarada, porque já eliminou aquele excesso, de gases, e aqui eu faço para vocês uma ressalva que gases intestinais, eles influenciam até na nossa autoestima, porque eles inibem a produção de hormônios que nós já citamos
na aula de tecido nervoso de neurotransmissores de felicidade. Então, você vai se sentir feio, cheio, inchado. Às vezes, você vai para a academia pensando que o que você tem é gordura, mas o que está acontecendo é que tu está com a barriga dilatada, cheio de gás, tá? Vou ensinar aqui para vocês uma receita, porque Rafael é o cientista, é o que só crê nas ciências e tudo mais. Eu vou ensinar aqui para vocês uma receita para quando você estiver com a barriga ou estiver com problemas de não estar saindo nenhum tipo de flatulência, justamente por armazenar tanto gás. Por que tu tá rindo? Tu não confia em mim, é? Nas minhas dicas? Claro que tu tá aí. Não, quando tu olha com essa tua cara... É porque eu não sabia. Rafael faz parte não é porque eu não sabia que eu... não. Ah. Diga. É porque eu não sabia que eu era irmão de um pajé. Não, é porque Rafael, ele faz parte... Eu não sabia que eu era irmão de um pajé. Rafael, ele faz parte das pessoas que para tudo a solução é tomar um remédio. Beleza? Aí já caiu dentro do capitalismo. Você pega um cabo de vassoura, meu querido, encosta o cabo de vassoura na sua barriga e você senta. Pode sentar. Você senta e aperta o cabo de vassoura na sua barriga. Faça isso, que quem me ensinou foi minha avó. E vó, quando fala, meu amigo, uma beleza. Agora faça isso sozinho, tá? Sem ninguém ver, porque mas faça perto do banheiro, viu? Faça perto do banheiro. Porque pode ser que saia com muita força e não dê tempo de chegar lá. Alguma colocação, alguma curiosidade, Rafael, sobre o intestino grosso, Rafael, que tu saiba? Rafael, câncer, Rafael, né? Não, câncer, já falei sobre o apêndice. Sim, existem várias patologias relacionadas ao intestino grosso, né? Especialmente, Patrick, porque o intestino grosso, muitas vezes, ele pode ser, removido. E, assim, claro que depende muito da extensão da lesão. Muitas vezes, por exemplo, o próprio Ascaris lumbricoides pode ocasionar a oclusão do intestino grosso. Então, existem várias patologias que estão relacionadas a esse tipo de processo. Claro que dentro dessa, que a gente chama cirurgia de cólon, tá? Claro que dentro desse processo, como o intestino grosso ele é mais responsável pela absorção de água e início de formação das fezes, né? O intestino grosso não se fala tanto dele, mas existem diversos problemas, inclusive no apêndice, que eu já falei aqui, não vou me deter a isso de novo, mas eu já comentei com vocês aqui. Rafa, agora, Rafa, só para terminar aqui de gestão e a gente depois fazer as perguntas no final, tem clássicos exemplos de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, né? Que mudaram totalmente o corpo delas. Sim. Né? A gente vê a Solange de Aviões, que Sim. fez a cirurgia bariátrica, Romário, Sim. que fez a cirurgia bariátrica, aquele youtuber que tu acompanha, que posta coisa também, esqueci o nome dele, que ele era bem gordo mesmo e fez a cirurgia bariátrica e, nossa... David Jones. Também o menino da Malhação, o mocotó da Malhação, como é o mesmo nome dele? André Fernandes. André Marques. André Marques. Essas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica literalmente criaram outro fenótipo, porque mudaram totalmente o corpo, realmente tem uma redução de peso muito grande. Aqui eu coloquei para vocês, depois vocês verem, tá? O quadro de enzimas e de hormônios que participam da digestão, ok? Mas a gente já citou o nome de todos aqui, tá? Ok? Meu amigo Rafael, sistema cardiovascular, o que comentar para essa galera? Primeiro que o sistema cardiovascular é um sistema intensamente expresso no nosso organismo inteiro. Então a gente tem em todos os lugares que tem um vaso, né? E tem diversas funções, né? O sistema cardiovascular tem diversas funções. A primeira função é a distribuição de nutrientes. Então os nutrientes são distribuídos homogeneamente pelo nosso corpo graças ao sistema cardiovascular. Trocas gasosas, CO2 por O2, e aí dependendo, claro, do tecido dessa troca é intensificada ou não. Determinadas substâncias que caem na corrente sanguínea, e aí eu faço um adendo a quem tiver aqui que for da área da saúde ou queira ficar na área da saúde, é a grande questão das formas farmacêuticas, né? Então, por exemplo, quando você utiliza uma forma farmacêutica endovenosa, por exemplo, que você coloca o medicamento direto na corrente sanguínea, esse medicamento direto na corrente sanguínea faz com que isso seja plenamente distribuída pelo organismo de maneira muito rápida, o que faz com que
os efeitos desse medicamento, tanto para o bem quanto para o mal, também se desenvolvam muito rapidamente, tá bom? Então, o sangue também atua nesse transporte de substância. Além da movimentação das células de defesa. Então, dentro do nosso organismo, existem várias células de defesa que estão aí disponíveis, né, que estão sendo transportadas através da nossa corrente sanguínea. A nossa circulação, pessoal, em termos evolutivos, é claro, nós chamamos de dupla, completa e fechada. O que é que isso quer dizer? Dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Completa porque não acontece a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Aí aqui eu já faço a distinção. O sangue venoso é um sangue rico em dióxido de carbono. O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. Em nenhum momento eu falei para vocês que sangue venoso não tenha oxigênio, como também sangue arterial não tenha dióxido de carbono. Esse conceito não existe, não. O sangue vai ter os 2 gases. O que muda é a predominância. Sangue venoso é rico em dióxido de carbono e o sangue arterial ele é rico em oxigênio. Não usem a palavra... Ei, Patrick, peraí. Só um minuto. Olha como minha esposa é linda, bicho. Tu é doido, não, mas é linda demais, mano. Ave Maria. Rina e a palhaça. É os que tossem. Para eu não casar. É os que tossem. Patrick chorou. Diga aí que eu tô ouvindo. Tá todo mundo ouvindo aqui, homem? Patrick chorou. Cara, é desacreditado aqui na sua live, Beto. Meu Deus do céu. Fechada. Porque passa por dentro de vasos sanguíneos, tá? E nós temos diversos vasos sanguíneos, tá? Os vasos... Gente, tá tudo, interligado, tá? Fica tudo interligado. O que muda de um vaso sanguíneo para o outro é justamente as suas espessuras. A gente vai estar colocando aqui uma imagem daqui a pouco. Então, ela é fechada. Patricão, Rafaelzão, e quando a circulação ela não é dupla, ela é o quê? Poxa, ela é simples. Como assim simples? O sangue só passa uma vez pelo coração. Isso existe. Tem peixes que a circulação é simples, tá? Quer dizer, todos os peixes, a maioria dos peixes, a circulação é simples. Exato. Completa, sangue venoso e sangue arterial, pois para mim não misturava. E quando não é completa, é incompleta. Quando é incompleta é quando mistura. E mistura. Répteis e anfíbios, todos os anfíbios, aqui, Rafael, em zoologia, tá? Desculpe. Mas todos os anfíbios, a circulação dele ela é incompleta. O sangue venoso mistura com o sangue arterial. Nos répteis, os crocodilianos. Os crocodilianos. Os crocodilos. Não, nele o sangue não mistura. Aí quando você vê uma aves e mamíferos, a sua circulação praticamente, gente, é a mesma, tá? A ave também é dupla, completa e fechada, tá? E vasos sanguíneos e coração, aí são os órgãos que fazem parte deste sistema, ok? Tá? Aqui você vê a pequena e a grande circulação, a gente vai falar daqui a pouco sobre o trajeto do sangue, mas qual seria a diferença de veias e de artérias, tá? Gente, a veia e a artéria, elas são formadas por tecidos, tá? Tem tecido epitelial, tem tecido muscular e tem tecido nervoso, tá? Não esqueçam disso. Vai ter lá o endotélio, que é literalmente uma camada de tecido epitelial. Vai ter o tecido médio muscular. Vai ter a túnica externa, tecido conjuntivo, tá? E isso também vai até o nível de coração. Só que no caso do coração fica um pouco invertido. Algumas camadas não ficam com essa mesma disposição. A diferença de veias e de artérias, elas também competem não só ao material que elas transportam, porque você não pode pensar assim, não. A artéria transporta sangue arterial, veia transporta sangue venoso.
Não, não é assim. As veias e as artérias têm diferenças estruturais. Os calibres delas são diferentes, tá? Mas existe uma característica marcante nas veias, que é a presença dessa válvula aqui, ó. Essa válvula aqui, ela impede que acontece o refluxo do sangue, ou seja, a volta do sangue, tá? E, Patrick, como é que o sangue tá lá na minha perna e como é que ele consegue chegar no meu coração? É forte assim porque a pressão na veia é muito menor do que nas artérias. Sim, a pressão na artéria é gigantesca. Na veia é menor. Mas como é que o sangue que ele consegue chegar ao coração? Isso acontece porque as veias passam por dentro de músculos, tá? Então, quando o músculo se contrai, o sangue acaba subindo, tá? Ó. Tá? Nunca faça isso com o seu corpo, pegar uma liga e de repente amarrar o dedo. Não, fazer isso você vai impossibilitar que o sangue que ficou aqui retorne. Então, o teu dedinho vai começar a ficar preto, tá? E pode ter consequências seríssimas em torno disso. Só que algo fundamental que você tem que saber. Artéria e veia, elas não exercem papel de difusão. A água, os sais minerais, os componentes orgânicos, eles não saem do vaso sanguíneo a nível de artéria e de veia. Eles saem a nível de capilar. Capilar significa cabelo, então é o capilar que possibilita essa troca. Então, toda vez que você escutar o nome capilar, é o vaso relacionado pela troca. Eu não iria falar para vocês isso porque eu tinha decidido não falar para vocês isso, mas eu vou falar e vou obrigar Rafael agora a falar sobre isso, que ele também nem sabia que ele ia falar sobre isso, provando que quem manda aqui é o patrão, que sou eu. Que é o seguinte, muito material que passa pelas veias, pelas artérias em específico, mas também pelas veias, e também pelos capilares, tá? Por qualquer um deles, pode acontecer extravasamento. Esse material ele pode extravasar, ele pode sair do vaso e ir para os tecidos. E não é legal ficar lá. Então acontece uma drenagem desse material que foi extravasado e ele cai no que nós chamamos de vasos linfáticos. Querido, se você nunca aprendeu isso, eu acho que agora chegou o momento, né? O que é o sistema linfático? É esse sistema proveniente desse material que é extravasado dos vasos sanguíneos, que vai para o tecido e ele é extravasado e acaba caindo em vasos linfáticos. O nome dessa substância não é sangue, é linfa. E carrega um monte, como saiu do sangue, carrega um monte de coisa que não presta, bactéria, patógeno. Então, vai acontecer, meu amigo Rafael, a ação dos linfonodos. Rafael, conta pra gente, Rafael, o que seria esse linfonodo? O linfonodo, na verdade, seria um aglomerado de células, né? Que lá vai existir o direcionamento dessa linfa, né, para vasos de drenagem, para regiões de drenagem. Claro que esses linfonodos, eles também podem inflamar, podem infeccionar, especialmente os linfonodos que estão embaixo das axilas, na virilha e aqui atrás das orelhas, tá? Eu recebo muito paciente na farmácia com os linfonodos inflamados. Isso acontece... Chama? Hã? Chama de íngua, Íngua, a pessoa chama de íngua, Geralmente mulheres que, por exemplo, que depilam a axila, né, com gilete, isso acontece muito, porque ocorre obstrução do vaso, acúmulo de bactéria, drena essas substâncias ali para o linfonodo e fica lá no linfonodo armazenado. Rafael também não vai acreditar nisso, mas eu vou contar para vocês. Pronto. Quando vocês estiverem com uma íngua, vocês vão chegar na terra. Suco detox não existe. Quando você tiver com uma íngua, faça isso. Vá na terra, tire a sua chinela, pise no chão, faça a marca do seu pé com a chinela, com seu pé, pega a faca e corte com a faca o pé que você deixou gravado no chão lá. Isso aí elimina ínguas. E ganha um verme.
de superfície pisando na terra sem chinela? Já que sua esposa estava aí, linda e maravilhosa, fala aí Só coração. respondendo a Marcela, é minha esposa que veio aqui no escritório aqui e veio mostrar o celular, né? Aí eu mostrei para vocês aqui. Não sou eu, meu celular não tá aqui não. Vamos lá. Bom, o coração, como todo mundo já sabe, ele é uma bomba, tá? Ele é uma bomba. E essa bomba, ela tem uma capacidade de contratilidade muito especial, tá? Todo mundo sabe que o coração tem uma contração involuntária, beleza? Tem uma contração involuntária, mas é necessário que ele tenha uma estrutura básica para que a gente possa trabalhar com o sangue, tá? Primeira coisa é lembrar o seguinte, que nosso coração é tetracavitário, ou seja, ele possui 4 cavidades. Nessas 4 cavidades existem 2 átrios e 2 ventrículos. Portanto, o nosso sangue ele precisa sair dos átrios para os ventrículos, nessa ordem, tá? Para em seguida serem direcionados ou para a circulação pulmonar ou para a circulação sistêmica, beleza? O revestimento dessas 4 câmaras é bem semelhante. A única diferença entre eles é o tamanho, a espessura desse revestimento. Eu aqui vou falar um pouco sobre esses tecidos do coração e vou deixar para o Patrick falar sobre o direcionamento do sangue no coração, né? E aí vou dando alguns pontos. Então vamos lá. Do ponto de vista histológico, o coração ele tem 3 camadas: o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio, tá bom? Eu falei de dentro para fora. Então dentro a gente tem o endocárdio, que é uma camada muito simples, muito fininha. A gente tem o miocárdio, que ele é mais espesso no ventrículo esquerdo e menos espesso nos átrios, tá bom? E nós temos o pericárdio, que digamos que é a camada externa do coração, que é onde pode se acumular as fibras, né, que evita que o coração se expanda demais, e acumula-se sobre o pericárdio uma grande quantidade de gordura, dependendo do quanto você ingere. No próximo slide, que nós vamos falar sobre sistema elétrico do coração, eu vou dar aqui um adendo a vocês sobre o complexo QRS, que são os eletrocardiogramas. Eu vou discutir aqui rapidinho com vocês como funcionam os eletrocardiogramas e mostrar para vocês como é que um paciente se comporta, tanto na arritmia cardíaca, como ele se comporta, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, tá bom? Então é isso, né? Como o Rafael falou, o coração tem essas cavidades, tá? A cavidade direita do coração, ela não se comunica com a cavidade esquerda, por essa razão não acontece a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Aí não esquece, vaso que está entrando dentro do coração é veia, vaso que sai do coração indo para o pulmão é artéria, tá? Ou indo para o pulmão ou indo para o corpo, para o resto do corpo, né? Então, o coração vai ter essas cavidades, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Quando você for ver daqui a pouco o percurso que ele faz, você vai entender isso. Gente, agora interessante o seguinte, ó, quando você anda, se mexe, o coração não fica batendo não, minha gente. Ele tá lá paradinho, bonitinho. Isso acontece porque o epicárdio, que é a primeira camada que envolve o coração, esse epicárdio, ele tem o epicárdio seroso, que é o epicárdio voltado para o miocárdio, e o epicárdio fibroso, que é voltado para a parte externa. Então, esse epicárdio fibroso, ele fica em contato com o osso externo aqui, ó, contato com o pulmão, tá? Fica presinho, e fica lá aqui, ó, presinho, bonitinho tal. Por isso que quando tu anda, o coração não fica se mexendo para lá e para cá. O coração também está ligado numa região, ele está o nome da região que ele fica, nós chamamos de mediastino, tá? Que é uma região central aqui do meu corpo com uma dilatação um pouco para o lado esquerdo. Por isso que quando você bota a mão aqui, você sente o coração batendo aqui. Patrick, quando eu ligo para ele, meu coração bate muito forte. O que é? Minha amiga, você está doente com a arritmia cardíaca, vá em um cardiologista, tá? Por quê?
Rafael vai estar explicando para a gente aí a atividade elétrica do coração, só que o coração da gente, eu já expliquei isso em tecido muscular estriado cardíaco, que o coração, ele se movimenta involuntariamente, com participação do sistema nervoso, tá? Polarização, despolarização, e faz com que aconteça o batimento cardíaco. Perdão. Só que o coração, ele também tem a sua própria atividade independente, que é a atividade elétrica do coração. Pelo fato do coração ter essa atividade elétrica, ainda por isso que também é possível fazer a doação de coração. Quando uma pessoa recebe o coração de outra, pode crer, o coração ainda está batendo. Interessante, né? O coração da pessoa que está doando ainda está batendo. E eu deixo aqui para vocês, de tarefinha de casa, a recomendação de um filme que, de antemão, pegue o lenço. Quem assistiu esse filme, comenta aqui, sem dar spoiler, tá? Mas, se você gosta de doação de órgãos, de um filme para adulto mesmo, assim, com uma temática muito boa, assista o filme 7 Vidas. Rafael, conhece esse? 7 Vidas com Will Smith. E, na minha opinião, filme com Will Smith de drama, sem comparação com relação ao filme que ele faz de comédia e de ação. O caba nasceu para fazer filme de drama. 7 Vidas, assista, sobre doação de órgãos, e segunda-feira você vem me contar como foi a experiência. Nossa. Então, vamos lá. Bom, o coração, ele tem uma atividade elétrica independente, tá? Existe aí uma série de feixes espalhados pelo coração que vão mostrar, né, que vão dar essa característica de contratilidade do coração. E esse feixe, ele começa a partir do que nós chamamos de nó sinoatrial, ou nó do sinoatrial, tá bom? Então, o nó do sinoatrial, ele é o disparo elétrico para que esse feixe se espalhe pelo coração de uma maneira intensa e rápida, tá? Que faz com que o coração se contraia da maneira correta e da forma correta. Então, imagine o seguinte, ó. Nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Então, ó, quando o átrio contrai, o ventrículo precisa relaxar. Então, existe aqui uma atividade elétrica aqui em cima, mediada pelo nó sinoatrial, e existe uma atividade elétrica mediada aqui embaixo. Essa atividade elétrica mediada aqui embaixo, pelas fibras de Purkinje, pelos ramos ou feixes de His e tudo mais, ela é mais intensa do lado esquerdo que do lado direito. Por quê, tio Rafas? Porque existe o ventrículo esquerdo, que é mais espesso, e precisa bombear uma quantidade maior de sangue. Então, ó, quando o átrio contrai, ventrículo relaxa. Quando o ventrículo contrai, o átrio relaxa, tá bom? Então, essa mediação também envolve duas coisas que Patrick não mencionou, mas eu vou mencionar aqui para vocês, que são membranas que estão entre os átrios e os ventrículos, tudo bem? Existe uma válvula entre o átrio direito e o átrio esquerdo, aliás, o átrio direito e o ventrículo direito, chamada de válvula tricúspide. Ela se chama assim porque ela tem 3 invaginações no ventrículo, tá? Ela tem como se fosse 3 tendões. E do átrio direito, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, existe uma outra válvula, chamada de válvula bicúspide. Essas válvulas, elas evitam que quando os ventrículos se contraiam, o sangue retorne aos átrios, tudo bem? Tio Rafas, o que seria uma arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca é quando o coração ele perde esse compasso entre contração do átrio e relaxamento dos ventrículos. Contração dos ventrículos, relaxamento do átrio. Muitas vezes esse processo não vai acontecendo de maneira simultânea. Hora ou outra demora mais a contrair o átrio, o ventrículo já está aberto, enfim. Tudo isso pode ser exemplificado através do que nós chamamos de ecocardiograma. O ecocardiograma, ele vai falar sobre os sons que o coração emite. Então, os sons estão relacionados tanto à sístole quanto à diástole. Sístole, contração, diástole, relaxamento. Então, através dos sons, a gente consegue perceber se há algum defeito a nível de válvula
ou algum defeito a nível de contração do músculo esquelético cardíaco. Tudo bem? É bom lembrar, pessoal, que essas fibras, esse nó sinoatrial e a transmissão do impulso nervoso através do coração, ela pode ser influenciada por diversas patologias. Por exemplo, a própria doença de Chagas, que nós falamos aqui na aula sobre protozoários, ela pode promover uma hiperplasia do coração e as fibras podem não chegar até o final dos ventrículos, fazendo com que haja uma diminuição, ou na verdade um aumento do débito cardíaco. E aí todo mundo deve ouvir falar sobre isso. Débito cardíaco, na verdade, é um balanço entre a quantidade de sangue que chega no coração e a quantidade de sangue que sai do coração. Essa quantidade tem que ser igual a 1, o débito cardíaco tem que ser 1, ou seja, tudo que entra tem que sair instantaneamente, porque vem mais sangue. Mas, geralmente, quando a pessoa tem hiperplasia do coração, o que acontece? A quantidade de sangue que chega se acumula muito e é muito maior do que a quantidade de sangue que sai. Então, ela começa... Por isso que quando o coração fica grande, a pessoa tem diversos problemas circulatórios, porque fica muito sangue depositado no coração e você aumenta o débito cardíaco. Uma outra característica do coração que a gente fala muito é a frequência cardíaca. E a gente fala de frequência cardíaca quando a gente está relacionando a aumento de batimentos cardíacos por minuto, por segundo ou por hora. Vai depender do que você quer. Geralmente a gente faz BPM por minuto. Então, existem os batimentos cardíacos. Eu não vou entrar aqui no mérito de batimento cardíaco de repouso, batimento cardíaco de atleta, enfim, mas existem aí os níveis de batimentos cardíacos que são regulados pelo nosso sinoatrial. E agora... Eu posso fazer só uma colocação? Ó, pessoal, tem pessoas que têm um débito cardíaco grande e uma frequência cardíaca pequena. Geralmente, os atletas, eles têm um débito cardíaco grande e uma pequena frequência cardíaca. Ou seja, o coração bombeia muito sangue, batendo muito pouco, tá? E tem pessoas que têm um baixo débito cardíaco e uma elevada frequência cardíaca. Ou seja, o coração tem que bater muito, não é, Rafa? Bater muito para poder o sangue bombear, acontecer o débito cardíaco. Se você é uma pessoa sedentária, é bem provável que isso esteja acontecendo. A tua frequência cardíaca está baixa e o teu débito cardíaco, está alta e o teu débito cardíaco está muito alto. Então, tem que bater muito para poder bombear o sangue. Então, o ideal também para isso é você trabalhar a questão de exercícios físicos e alimentação para poder melhorar isso que Rafael acabou de falar. Muito obrigado. Maria, nossa, que contribuição, hein? E aí eu vou trazer duas informações importantes para quem tiver aí no ensino superior, né? No ensino superior. Galera que tiver no ensino médio, aprenda esse termo, que vocês vão falar muito disso quando estiverem na faculdade, tá? Então, você pode ter dois termos que a gente fala muito, né? Dentro do ensino superior. Um deles é chamado de inotropismo e o outro é chamado de cronotropismo. Inotropismo é o aumento da força de contração do coração. Cronotropismo é o aumento da frequência cardíaca. Então, existem medicamentos que têm inotropismo positivo, ou seja, eles aumentam a força de contração do coração, tá? Então, só esses dois termozinhos aí que podem aparecer muito para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vou conversar aqui com vocês bem rapidamente. Não vou me prolongar muito, viu, Patrick? Vou falar aqui bem rapidamente. Fica à vontade, meu amor, que quem manda aqui é eu e você. É a gente que diz quando é que ela vai acabar. Sobre ECG, tá? O ECG, eu acho que todo mundo já deve ter visto, é um eletrocardiograma. Eletrocardiograma, tá? O eletrocardiograma, ele nada mais, nada menos, ele vai medir o quê? Ele vai medir a contração, né? A contração do coração. Ele vai medir a frequência com que ele está batendo.
ele vai medir as características elétricas do coração. Isso aqui é um bônus, tá, pessoal? Isso aqui é um bônus para vocês. Por que ele vai medir características elétricas? Deixa eu abrir aqui em vermelho. Porque para que haja a capacidade de contração do músculo esquelético cardíaco, é necessário que haja potenciais de ação. E aí a gente já falou aqui por cima o que seriam esses potenciais de ação, mas de maneira geral, o que é um potencial de ação, tio Rafas? É o transporte de íons, geralmente íon sódio-potássio, ou pode ser íon sódio-cálcio. Lembre que o cálcio auxilia na contração muscular, tá bom? Então, o eletrocardiograma, ele é mais ou menos dessa forma. Olha para cá, ó. Tem aqui uma linha, tá? Essa linha aqui, ela é medida em eletrovolts. Por isso que você coloca aqueles eletrodos, tá bom? Porque você vai medir as características elétricas do coração. Nessa linha, você vai ter o seguinte aspecto. Olha para cá, ó. Você vai vir aqui uma linhazinha. Eu não vou desenhar reto, tá, pessoal? Porque eu não consigo, beleza? Você vai ter uma linhazinha aqui, ó, bem pequenininha. Depois ela continua. Aí você tem isso aqui, ó. Presta atenção. Você tem uma curvatura. Ela sobe de uma vez. Volta. Continua. Em linha reta. E tem aqui, ó. Mais um. Pronto. Eu tô colocando assim, pessoal. Tô colocando assim. Só para vocês poderem assimilar. Aqui eu chamo isso aqui de onda P. Aqui eu chamo de Q, R e S. Beleza? A gente chama isso aqui de QRS. Ou complexo QRS. E do outro lado, a gente chama isso aqui de onda T. Eu tô olhando aqui de lado por causa do outro monitor, tá? Então eu tenho um complexo QRS e onda T. O que é cada parte dessa? Eu vou simplificar para vocês. O P é a contração atrial. Beleza? A onda P é a contração atrial. O complexo QRS é a contração ventricular. Beleza? Ventricular. E o T é o final da polarização. Ou seja, quando a gente vê essas quatro ondinhas perfeitamente, eu estou considerando o complexo aqui como uma só, tá? Perfeitamente significa dizer que o coração está funcionando, ó, beleza, os átomos estão funcionando tudo bem, complexo QRS funcionando ok, tá despolarizando ok. Então, átrio tá ok, ventrículo tá ok e despolarização tá ok, beleza? Então, você pode ter esses processos, tá? A gente chama isso de... Esse processo T aqui, ou U, a gente pode chamar isso de recuperação ventricular, ou recuperação de polarização, beleza? Entendido isso, agora você vai poder entender como funciona diversas patologias, tá? Então, eu vou colocar aqui de lado para vocês, só para vocês saberem como é que funciona. Vou colocar aqui, ó. Então, por exemplo, o paciente teve um infarto atrial. Tio Rafas, atrial, sabe nem mais escrever. Como é o eletrocardiograma dele? O eletrocardiograma dele é assim, ó. Oxente, tio Rafas, o que é que mudou desse para o outro? Ó, lembra que tinha o P, a onda P? A onda P é o funcionamento dos meus átrios. Como eu não tenho a onda P, automaticamente eu tenho possivelmente, né, um infarto atrial, beleza? Um infarto atrial, em linhas gerais, beleza? Segundo, tio Rafas, quando é que eu tenho o infarto agudo do miocárdio? Ele é assim, ó, olha pra cá. Informações que você só vai encontrar aqui no Biolodúvidas. Ô, droga. Descarregou, foi? Foi. Peraí, viu? Que eu já volto. Segura aí que eu já volto. Só um minuto. Tu vai embora todinho, total? Ah, bom, enquanto o Rafael arruma aí, né? Só eu vou adiantar aqui um pouco enquanto o Rafael
ele vê essa parte aí, tá? Bom, Rafael está explicando para vocês a questão dessa atividade do coração ao que compete eletrocardiograma, mas a cerejinha do bolo, que o que todo mundo queria saber, eu coloquei ali a atividade elétrica do coração, mas eu queria colocar o trajeto do sangue e como se dá esse trajeto do sangue, que é bem simples, tá? E bem tranquilo. O sangue, ele entra no coração tanto pela veia cava superior, que vem da cabeça, como a veia cava inferior, que vem da parte abaixo do coração, e desemboca no átrio direito, tá? Então, o sangue desemboca no átrio direito. Do átrio direito, o sangue ele passa para o ventrículo direito. Para poder o sangue passar para o ventrículo direito, ele passa, deixa eu colocar aqui o ponteiro para vocês, ele passa por uma válvula que tem aqui. Essa válvula, nós chamamos ela de válvula tricúspide, tá? E essa válvula, ela é importante para justamente o momento em que está acontecendo a sístole e a diástole, ela impossibilitar que o sangue retorne. Então, quando o coração contrai, é sístole. Quando o coração relaxa, é diástole. E essas aberturas, porque também vai ter uma abertura na parte esquerda, elas abrem e elas ficam abertas e se fecham de acordo com a movimentação do coração, a contração do coração. Então, o sangue parte do átrio direito para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, o sangue está venoso. Quando o sangue está venoso, a gente diz que o sangue está pobre em oxigênio, e o sangue ele vai para o pulmão. O pulmão é o lugar específico onde vai acontecer o processo de troca gasosa. Então, vou só mostrar aqui para vocês, brevemente, o que acontece quando o sangue ele passa, tá? Pelo pulmão, tá? Eu vou colocar aqui um vaso sanguíneo, tá? Aqui é um vaso sanguíneo, deixa eu colocar aqui uma outra cor. Deixa eu botar aqui outra cor. E aqui eu tenho os alvéolos pulmonares, tá? Ó, tá aqui, ó. Isso aqui é um alvéolo, tá? Tenho aqui um alvéolo. E o sangue ele vai passar por esse alvéolo pulmonar, que é o lugar onde vai acontecer o processo de hematose. Então, o que a gente nota que acontece aqui? Acontece algo bem interessante. Olha só, como o sangue que está vindo é um sangue venoso, a concentração de CO2 no vaso, ela é maior. Ó, a concentração, ela é maior. E a concentração de oxigênio, ela é menor. Antes de passar pelo alvéolo pulmonar. Aqui, no alvéolo pulmonar, a gente tem o seguinte, a concentração de O2 aqui é muito grande, tá? E a concentração de CO2 aqui é muito pequena. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando o sangue ele passa pelo alvéolo, acontece a difusão de gases, tá? Difusão é quando sai do meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, o que é que nós percebemos? O dióxido de carbono, que aqui está muito concentrado, ele tende a sair do vaso sanguíneo para o alvéolo pulmonar. E a mesma coisa acontece com o oxigênio, que aqui tem uma quantidade maior, aqui tem uma quantidade menor. Então, olha o que é que vai acontecer. A quantidade de O2 após passar pelo alvéolo vai ser maior e a quantidade de CO2 vai ser menor. Mudando, portanto, de sangue venoso para sangue arterial. E isso aqui acontece a nível de alvéolo pulmonar, no pulmão, tá? E esse vaso aqui, ele vai acabar voltando para o coração. Então, quando está entrando no coração, nós chamamos isso de veia pulmonar. A artéria pulmonar levou o sangue venoso para o pulmão. A veia pulmonar trouxe o sangue arterial para o coração, que desemboca no átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo e segue pela artéria aorta, tá? Essa artéria aorta, justamente, é a artéria que vai ter uma pressão maior
nessa artéria para poder distribuir o nosso sangue. O que seria uma pressão arterial? Seria a pressão de artérias. Conclua. Pronto. Então, quando você tem um infarto agudo do miocárdio, você não tem esse complexo dessa forma. Ele se forma assim, ó. Beleza? E por último, então, fazendo a renovação na tua casa, né? E por último, né? Quando a gente tem um paciente próximo a óbito, ele apresenta essa linha pontilhada de forma única, tá bom? A linha pontilhada de forma única, sem que haja nenhuma mudança na trajetória dos pontos de crescimento, seja QRS, seja mesmo atrial, ou mesmo, como eu falei para vocês, no infarto agudo do miocárdio. Olha só que massa. Beleza. Então, o transporte do sangue acontece daquela forma, tá? Pequena circulação, a circulação que parte do coração para o pulmão. Grande circulação do coração para o corpo. Isso também é um aspecto didático, tá? Vamos para as perguntinhas aqui, que tem muita pergunta boa, meu amigo Rafael. Pode arrochar. Eu leio e você responde. Tá bom. Tá? Vamos Tá aqui. bom. Gente, hora das perguntas, tá? Quem fosse embora, deixa o like aí, mas a gente tá aqui para responder toda e qualquer pergunta que vocês colocarem durante os próximos 10 minutos, tá? Minha amiga Lorena, o aparelho me ajudou a ficar com os dentes bonitinhos. Usei 3 anos, mas usei de forma errada. Até hoje estão razoáveis. Talvez isso tenha acontecido, Lorena, porque você não utilizou a contenção da maneira correta, porque após tirar o aparelho, a gente usa a contenção. Eu falo isso porque eu também não usei a contenção corretamente. Eu usei a contenção 2 semanas, me deu uma sensação de mal-estar, porque ficava um negocinho aqui em cima da minha boca, e o meu dentinho ele acabou ficando um pouquinho atravessado, tá? Talvez tenha sido esse o seu problema. A irmã de Rafael diz o seguinte: porque às vezes, mesmo com a rotina de limpeza bucal, constantemente aparecem manchas escuras na língua. Essas manchas escuras na língua, elas têm vários fatores, inclusive o que você está comendo, tá? Provavelmente, algumas alimentações ácidas, elas podem estar deixando a sua língua com essa coloração, tá? Agora, quando você coloca limpeza bucal, essa limpeza bucal está sendo feita a escovação da língua, porque, não esqueçam, muitas pessoas ficam presas apenas a escovar os dentes, quando, na verdade, a gengiva, com cuidado, é claro, porque senão você vai começar a machucar e vai aumentar a superfície do dente visível, por você acabar forçando demais. Então, o ideal é saber escovar corretamente essas partes, ok? Próxima pergunta. Já aconteceu comigo quando eu estou com fome, no caso de ejetar saliva, tá? Se o alimento entra na laringe, o que acontece? Ele pode ir para o pulmão, tá? Tem muitos alimentos que você come que vai para o pulmão. Eu já ouvi casos de pessoas que tiveram sementes de vegetal que germinaram no pulmão, tá? E como o Rafael mesmo falou, outra coisa, pessoal, tem um tratamento para isso, tá? Quando o alimento cai, alguma parte do alimento cai no pulmão, o nosso corpo se encarrega de acabar digerindo aquela molécula para poder cair no sangue. Lembrando que a glote e a epiglote, elas quem proporcionam a movimentação para que isso não aconteça, tá? A bulimia é quando alguém coloca o dedo na garganta para vomitar. Vi em um canal no YouTube que a mulher tem uma... Vi em um canal do YouTube, a mulher de um cara estava comendo, ela disse que o alimento
Parece que era uma jujuba. Meio que subiu, estava perto do nariz do olho. Não entendi muito bem. O que aconteceu? Rafael. Existe uma comunicação entre o nariz e a boca, né? É a parte interna da faringe. Pode ser que saia por lá, como acontece com a Coca-Cola, por exemplo. A broncoaspiração acontece somente com líquidos ou com alimentos sólidos triturados também. Se estiver muito bem triturado na forma de quimo, a broncoaspiração já funciona. Mas é um procedimento muito específico. Por que o milho não é digerido? Ah, rapaz, quem disse? Milho é sim digerido, tá? Não, Patrick, mas eu vi alguém aí que eu olhei as fezes de alguém e eu vi lá o milho. Não, isso acontece porque provavelmente aconteceu problema digestório, mas o milho, ele é sim, tá? É amido. O milho é amido puro, então nós temos muita amilase, tá? Dizem que o álcool já é absorvido no estômago. Sim, uma parte dele é absorvido no estômago, mas não é por isso que o efeito é rápido, mas é porque ele é muito volátil. Da mesma forma que ele consegue ultrapassar rapidamente a parede do estômago, embora uma boa parte dele seja absorvido lá, a maior parte é no intestino mesmo. Tanto a K1 como a K2, tudo é Escherichia coli, tá? Quando uma pessoa faz uma cirurgia para retirar a vesícula biliar, como ocorre a digestão de gorduras? A bile, ao invés de ser armazenada, já é lançada? Pronto. Em nenhum momento foi dito que a vesícula biliar produz enzimas. A vesícula biliar não tem enzimas. A vesícula biliar, no caso, a vesícula em si é o nome do componente, mas o suco biliar, ele não tem enzimas. O suco biliar, ele age como um detergente, aumentando a superfície de contato das enzimas. Mas mesmo sem ele, as enzimas irão digerir, claro, com mais dificuldade. Mas irão digerir sim, tá? Vai continuar sem emulsificar a gordura, vai ter problema de novo, tem que ter cuidado. Real, isso rola muito comigo. Sou intolerante e vivo ingerindo lactose, mas tomei aquele Florax e já deu uma diminuída. Olha aí, ó. Piteira dizendo que também tem problema digestório, tá? O pessoal aqui zoando de mim porque são a favor dos fármacos. Conheço uma moça que removeu uma parte do intestino. Gente, é impressionante como a gente conhece sempre alguém que fez alguma coisa. Conheço uma moça que removeu uma parte do intestino, pois descobriu um tumor na região, muito sério. Ainda bem, né, que ela fez essa remoção e descobriu, né? Vi na faculdade que a bariátrica depende do estilo de vida da pessoa depois, pois o estômago é elástico e tipo se adapta à quantidade de comida. Sim, exatamente. Mas a pessoa vai ter uma vida diferente. Não, ela vai ter uma vida de fé, óbvio, né? Ela não vai conseguir comer o que comia antes, porque o estômago reduziu o tamanho, mas se ela insistir em comer mais, o estômago vai se expandindo. Fala sobre as consequências da má circulação. Minha amiga Raquel, hoje em dia, a principal causa de uma má circulação é a aterosclerose, que é a deposição de gordura nas artérias. Muita gordura nas artérias impossibilita o fluxo correto de sangue, logo a pressão ela pode aumentar, tá? Então, a alimentação hoje, ela mata mais do que qualquer guerra. Por isso que naquele dia eu citei para vocês isso. Muitas pessoas hoje morrem de doenças de caráter de sistema cardiovascular e sistema respiratório por conta de doenças à base de ingestão exacerbada de alimentos, tá? Hoje os termos circulação pequena e grande estão entrando em desuso. Eu não estou escutando muito isso não, tá? É o novo, Patrick. Me falaram que algumas pessoas nascem com o coração do lado direito, é verdade? Ana Beatriz, tem de tudo nessa terra, né? Mas eu não conheço ninguém que nasceu com o coração desse lado, não. Mas tem, tá? Nosso corpo é incrível. Uma dúvida meio estranha, porque às vezes sentimos dor no peito quando estamos com gases. Eita, Rafael, essa até eu tenho essa dúvida. É pelo mesmo princípio que a gente vê quando eu falei da dor desviada, né? Que o pessoal fala. Na verdade, é uma dor irradiada. Ela irradia, como a dor é muito, muito intensa, envolve todo o sistema gastrointestinal, ela irradia muito fácil. Aí você acaba sentindo dor no peito também. Cirurgia de redução do estômago facilita a ocorrência de câncer? Olha, Andresa, de uma vez por todas, não só para a Andresa isso.
Não existe nada absoluto para câncer. Não existe. Andresa, anota isso daí. Tal coisa dá câncer. Quem disse? Não, existe predisposição, tá? Quem fuma tem predisposição, talvez, dentro de uma estatística, a ter câncer de pulmão. Quem está no sol lá, vive exposto ao sol, tem uma predisposição a ter o câncer de pele. Hoje, esses fatores de predisposição, eles são desconhecidos, tá? Então, não é só porque aconteceu uma redução do estômago que, por exemplo, aconteceu um câncer, tá? No estômago. Fui enganada com esse negócio do milho, foi. Sorriu para o print? Bora, Rafael, para o print maravilhoso. Ó, 3, 2, 1. Rafa, cara, muito obrigado, tá? Gente, segunda-feira estamos de volta aí, tacando o pau nesse curso, tá? Sexta-feira é um dia mais morgado, mas deu certo hoje. Desejo a todos uma excelente semana. Rafael deve estar aí com cara de que vai comer uma pizza agora. Não, pizza não, vou comer um hambúrguer. Tô com fome. Sim, gente, desculpa aí por ter saído aqui algumas vezes. É porque o aplicativo que eu uso para mesa digitalizadora dá alguns bugs algumas vezes, mas acontece. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. O que eu vou comer agora? Uma sopinha. Eu vou comer uma sopinha. Um beijo, galera. Beijo, tchau.